Aleluia. Exaltado é teu nome, Deus. Graça e paz, igreja. Amém. O pastor já me apresentou. Meu nome é Tiago, esposo da Rosana. Somos casados há 14 anos e temos uma linda menina de apenas 9 meses. Presente de Deus, promessa de Deus sobre as nossas vidas. E eu costumo falar que a gente está como aqueles que sonham. Aleluia. Segurando a promessa do Senhor nas mãos. Claro que o Senhor tem muito mais para nós. E a gente está com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É um prazer conhecer essa casa. O pastor João aí eu já conhecia, né? Mas a gente resolveu agora conhecer o resto da comunidade, da igreja local Betânia. Então é um prazer estar aqui. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, para que o pastor possa convidar outras vezes. Eu falo isso porque eu não sei que o Espírito Santo de Deus ministra nos nossos corações, e às vezes ele fala para a gente falar algumas coisas duras. Então a gente obedece o Espírito Santo, não obedece homens. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, no livro do Êxodo, deixa ela aberta, capítulo 3. O Senhor, algumas coisas que passa para nós, é muito claro. Claro que tem algumas revelações que o Senhor dá para nós, que com o tempo Ele vai revelando, para nos entregar a obra completa dEle. Mas a maioria das coisas, Deus deixa muito bem claro sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele quer de nós, sobre as promessas do Senhor e sobre as instruções que o Senhor dá para nós. Deus foi muito bem claro quando deu as instruções para Adão. Deus fala para Adão: não coma daquele fruto daquela árvore. Foi muito claro ali. É tão interessante que entender, Deus está dando um ofício para Adão, uma responsabilidade para Adão, e ele cobra de Adão. Quando Deus dá essa instrução para Adão, Eva ainda não tinha sido formada. Não. A instrução de não comer o fruto foi para Adão. As mulheres vão brigar comigo. É tão interessante analisar o texto, porque quando Eva está conversando com a serpente, dialogando com a serpente, Eva fala assim para a serpente: desse fruto eu não posso tocar e nem comer. Mas na realidade, Deus, o não tocar, não saiu da boca de Deus, saiu da boca de Eva. Então, Adão, ele tinha uma responsabilidade ali, ele tinha um ofício que ele não conseguiu cumprir. E é tão interessante ver que quando Deus chama, Ele não chama Eva, Ele chama Adão. Porque a instrução foi dada para Adão. A responsabilidade foi dada para Adão. Então, o confronto foi para Adão, não foi para Eva. A gente precisa analisar e entender, e a mulher também precisa compreender que existe ofício, existe responsabilidades distintas. A responsabilidade de prover no seu lar é do homem. Levar o pão é do homem. Irmãos, calma que eu não estou falando que a mulher não deve trabalhar, minha esposa trabalha e auxilia nessa parte. Calma o seu coração.
Mas o ofício, a responsabilidade e aquilo que vai ser cobrado sempre vai ser do homem. Sim. E eu não estou falando só de prover o pão, ali o sustento, não. Porque o homem ele também tem a obrigação de promover o destino, o caminho, a jornada. Então o homem ele tem a obrigação de prover e proteger e estar presente no seu lar. Aleluia. Prover não somente o pão, mas o destino, não somente proteger o seu lar, mas proteger a fé da sua família. Aleluia. Vocês estão compreendendo? Sim, Deus. Porque se Adão tivesse presente ali no momento de diálogo entre Eva e a serpente, realmente Eita, Deus. ele deveria intervir. E aí você não ouve a voz do Adão. Você não ouve, você vê Eva dialogando com a serpente, você não vê Adão presente, cuidando da sua família, da forma emocional e espiritual. Então eu costumo ver a responsabilidade do homem em 3 etapas: provedor, protetor e presente. Seu varão seja provedor, protetor e presente. E que você seja uma varoa que ore, que clame para que ele seja. E que você, homem, que você possa ser um protetor, um provedor e estar presente. Glória a Deus. E Aleluia. quando Satanás vir, e ele vai vir, você está cheio de fé, guardando a fé da sua família. Glória a Deus. Dando uma direção para sua casa. Glória a Deus. Protegendo ela em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Diz bem assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés, ele foi um dos homens mais importantes do Velho Testamento. Moisés, ele foi um dos homens mais importantes da Bíblia. E eu falo que Moisés, ele foi um dos homens mais importantes e extraordinários que pisou nessa terra. Bom, para você entender, Moisés, ele nasce no Egito, sobre um edito. Fala comigo, edito. Edito é uma sentença, um decreto de Faraó, de morte. Todo menino nascido ali naquele tempo deveria morrer. Então, sobre a vida de Moisés, tinha um edito, tinha um decreto de morte. Mas conhecemos uma história. Joquebede mais Arão decidem se arriscar para ter um menino. Eles têm um menino, o menino fica guardado por 3 meses ali na tenda, não podendo mais guardar ele ali. Joquebede coloca o menino num cesto de junco e deixa no Nilo, no rio Nilo, no Egito, no delta do Nilo. De uma forma surpreendente, mas nós sabemos como
Deus conduziu e Aleluia. protegeu aquele menino. Glória a Deus. E sobre sua casa também Deus está conduzindo, está protegendo em nome de Jesus. Você recebe isso. Aleluia. Irmãos, vamos lançando chaves aqui, você vai pegando e guardando o seu coração, porque você vive debaixo de uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Então esse menino foi protegido de uma forma inesperada, mas sabemos que foi Deus, a mão do Senhor que conduziu ele, que protegeu, que fortaleceu, que guardou ele. Esse menino, ele cresce no Egito. A princesa acha ele ali. Aleluia. Até então não tinha nome. Ela acha, pega o menino e fala: Moshe. Moshe, Moisés, aquele que é tirado da água. Não é mais um menino, é Moisés. Esse Moisés, ele cresce culturalmente no Egito, aprendendo a cultura do Egito, mas o seu coração ainda é hebreu. Quando ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele mata esse egípcio, esconde ele, com medo da sentença de Faraó. Ele foge para o deserto de Midian, aos cuidados agora de Jetro, que seria o seu sogro, que viria a ser o seu sogro. Lá ele tem um encontro com Deus. Aleluia. Lá sua vida é mudada, lá sua vida é transformada, lá ele tem um confronto. E a vida dele, ele recebe o projeto do Senhor, aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Os estudiosos vão classificar Moisés em 3 etapas, vão dividir a vida dele em 3 etapas. Moisés viveu 120 anos. Aleluia. Então, quando você vai estudar a vida de Moisés, você divide ele nos primeiros 40 anos, os seus próximos do 40 ao 80, do 80 ao 120. Os primeiros 40 anos vão ser classificados que quando Moisés, ele acha que é alguém. Ele é um príncipe no Egito, comendo do bom e do melhor, o melhor estudo. Então, quando olhamos a vida de Moisés, nos seus primeiros 40 anos que ele passou no Egito, ele acha que é alguém. Nos seus próximos 40 anos, quando ele está no deserto de Midian, junto com o seu sogro, ele tem a certeza, ele sabe que ele não é ninguém. Então, quando olhamos a vida até aqui de Moisés, ele não é ninguém. Depois do encontro com o Senhor, os seus próximos 40 anos, dos 80 aos 120 anos, Moisés continua tendo a certeza que não é ninguém. Ele sabe que não é ninguém, mas é um ninguém que é usado por Senhor com ferramenta. Aleluia. Aleluia. Tiago, o que você quer dizer? Quero dizer, irmãos, que Deus usa o ninguém. Aleluia. Deus usa os improváveis como ferramenta do Senhor. Aleluia. Para pegar a obra do Senhor nas suas mãos. Aleluia. Para você continuar seguindo essa jornada em nome de Jesus. Sim, Deus, eu Recebe creio. isso? Aleluia. O texto que acabamos de ler diz que Moisés estava levando o quê? O rebanho, levando as ovelhas de Jetro. Levou para o deserto. E a sarça estava queimando. Quando você olha o texto, você começa a entender o porquê aquela sarça queimava. Você começa a compreender por que a sarça queimava. Por que a sarça queimava? Porque Moisés, ele era acostumado a levar. Moisés, ele era acostumado a entregar. Moisés, ele não era acostumado a trazer, a tomar para si. Aquela sarça estava esperando Moisés, porque Moisés era acostumado a levar, a entregar. Moisés era como um rio, sabe?
Ele não era uma represa. O que ele recebia, ele entregava. O que ele recebia, ele entregava. Aleluia. E o Senhor falou: eu vou entregar. Aleluia. Eu vou entregar. Eu vou entregar. Entregar o quê? O meu projeto, o meu plano, a minha obra na mão de Moisés. Aleluia, Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Moisés não tomava para si, não era uma represa que parava. A sarça estava ardendo ali, queimando, porque Moisés era acostumado a entregar. Então Moisés, ele vai para o monte. O texto vai dizer que era o monte de Deus. Fala, monte de Deus. Monte de Deus. Monte Horebe. Monte certo. Sarça certa. Deus certo. Sim, Senhor. Moisés, ele estava ali e ele iria ter uma experiência sobrenatural. Porque quando você vai para o monte do Senhor, entregar, despejar, algo sobrenatural acontece. Aleluia. Algo sobrenatural acontece. Glória ao teu nome, Senhor. Toda vez que você decide vir para o monte de Deus, se Aleluia. prepara, meu irmão e minha irmã, para viver uma experiência sobrenatural. Aleluia. Sobre a sua vida, Aleluia. sobre a sua casa, sobre as suas finanças. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas toda vez que você decide ir para o monte de Deus, entregar, Aleluia, Deus. Deus se revela a você Glória a Deus. e te dá um destino, Glória a Deus. em nome de Jesus. Aleluia. O texto vai dizer que apareceu um anjo do Senhor. Não tinha aparecido anjo, 40 anos sem aparecer anjo aqui, não tinha. E quando ele decide ir ao monte do Senhor, o anjo aparece no meio de uma sarça que queimava e não se consumia. A sarça é um arbusto cheio de espinho que não dá fruto. Deus está dizendo que Ele poderia usar qualquer outra árvore. Deus, ele poderia usar uma árvore linda, com folhas grandes, mas decidiu usar uma sarça, um arbusto cheio de espinho que não dá fruto. Deus, ele poderia usar uma árvore frutífera. Sim, poderia. Mas Deus resolveu usar um arbusto cheio de espinho que não dá fruto. O que Deus está revelando, o que Deus está dizendo para Moisés aqui, o que Deus está revelando e dizendo para você, Ele prefere usar, assim como a sarça, alguém insignificante, Aleluia. mas que está queimando por Ele. Sim, Deus. Queimando por Ele. Você consegue compreender a diferença aqui? Aleluia, A Deus. diferença aqui é porque existe um fogo ali nessa sarça e esse fogo não se acaba. Porque se o fogo sair dessa sarça, ela vira um arbusto cheio de espinho, robusto, que não dá fruto. É, Deus. Mas como olhamos a sarça queimando ali dentro, ali queimando, a gente começa a compreender que é só a mão do Senhor. Aleluia. Moisés, você não é ninguém, mas meu fogo queima por você. Aleluia. Aí você sim consegue produzir o quê? Bons frutos, bons frutos. Aleluia. Bons frutos. Glória a Deus. Bom, aparência. Certa vez, Jesus, ele olha uma figueira de longe, e o texto vai dizer que essa figueira tinha folhas. E Jesus, ele se aproxima dessa figueira, porque essa figueira aparentava ter frutos, mas ele se achega até ela, a fim de colher os Frutos. assim de alimentar dos. Frutos. Mas quando Jesus chega perto dessa figueira, essa figueira não tem nada. E a gente conhece o texto que Jesus amaldiçoou a figueira. E Jesus amaldiçoou a figueira, fala, ó, de ti ninguém come mais frutos. O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão, é que tem alguns profetas, tem alguns crentes, que é igual Saul.
Tem alguns homens, pastorzão, que é igual Saul, tem a coroa, acha que é rei, mas já não tem unção. Eita Deus. Tem alguns homens que parecem um guerreiro. De longe você fala é um guerreiro, mas na hora que o inimigo vem, se esconde de medo. Agora tem alguns homens aí, eu não sei se você conhece, tem alguns homens que hoje em dia parecem ser homens, né? Faz academia, fica forte, fica bom. Não, eu não sou contra a academia não, vai fazer. Você estava me impressionando para mim entrar nisso aí. Mas a gente olha alguns homens, vai segurando aí, mulheres, não ri. Dos homens você segura firme e o que é de vocês recebem. Tem alguns homens que você olha, eles aparentam ser homens de longe, é bombado, forte, mas na hora que você chega perto, eu não posso falar porque estamos na minha igreja, senão o pastor não vai me trazer mais aqui. Eu estou mentindo? Não. Eu estou mentindo? Agora essa figueira, ela aparentava ter frutos, ser bonita, mas na hora que você chega perto, nada. Eu vou estreitar para os homens, pastor. Aleluia. E aí as mulheres ficam quietas, não riam, não esboçam, não sabem nada e nem dentro da glória. Eu conheço homens que contraem dívida fora de casa. Não falam com a mulher que está contraindo essa dívida. Quando o cara chega na porta para cobrar essa dívida, sabe o que o cara faz? Ele põe a mulher para negociar, para lá atender. Não, fala que eu não estou. Não, aparenta ser homem, tem cara de ser homem, mas é um moleque. Fala Deus. Mas é um moleque. Mas é um moleque. Mas que vamos transformar. E vamos ser transformados. Em nome de Jesus, vamos ser sacerdotes do lar. Aleluia. Um projeto do Senhor. Possamos ser uma sarça, mas que está queimando aqui dentro. Aleluia. É tudo que importa. Em Aleluia. nome de Jesus. Aleluia, Deus. A maioria das sarças lá do Horebe, ela queima. O problema não é queimar. O problema é ter uma vida queimar com constância. A grande diferença aqui dessa sarça é porque ela queima e o fogo não se apaga. Porque se você colocar fogo numa sarça, ela consumir ela toda, vai acabar. O que Deus está nos chamando aqui é uma responsabilidade de uma vida constante, de queima pela presença do Senhor constante, porque tem pessoas que queimam 3 meses e passam 9 meses frios, gelados ou mornos, e você sabe o que Deus vai fazer com os mornos. Sabe ou não sabe? Sim. Que Deus está nos chamando de uma responsabilidade de ser homens e mulheres também constantes. Amém. Que queimam constantemente a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Que queimam. Porque daí vem a tempestade, vem o vento forte sobre as nossas vidas. E aí a gente tem a resposta. A resposta é o Senhor. Vamos orar, vamos jejuar. Irmãos, você tem a resposta que esse mundo precisa. Amém. Você tem essa resposta que o mundo precisa. O que você precisa é queimar, queimar, queimar. Aleluia. Santo nome, Jesus. No primeiro livro de Reis, capítulo 21, vai dizer que Acabe, ele quer comprar a vinha de Nabote. O rei Acabe quer comprar a vinha de Nabote. O rei Acabe quer comprar a vinha de Nabote porque ele quer fazer uma horta.
A vinha de Nabote representa profundidade, representa herança, representa frutos duradouros. A horta representa o crescimento, mas um crescimento rápido. O que eu estou querendo dizer, se você trocar a sua vinha, que tem raízes profundas, para uma horta que tem crescimento rápido, a primeira tempestade que chegar sobre a sua vida, o primeiro vento forte que chegar sobre a sua vida, o que acontece? Arranca tudo. Arranca tudo. Mas se sua vinha está bem estabelecida, com raízes fortes, pode vir até deserto, vento forte, chuva. O que Acabe estava querendo fazer aqui é transformar aquilo que Deus deu em uma coisa momentânea. O que Nabote não estava querendo fazer, ele não ia trocar a sua herança, aquilo que Deus deu do altar, uma coisa momentânea. Aleluia. Eu falo isso porque constantemente somos confrontados, ou é favorecido, ou é entregue, ou alguém nos chama para trocar algumas coisas. Satanás, ele vai vir e mexe sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, querer trocar algumas coisas que aparentam ser boas, mas não vêm do céu. E tem pessoas que estão trocando coisas que recebem do altar do Senhor por coisas momentâneas. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tem pessoas que estão trocando valores, instruções do Senhor, responsabilidade por coisas momentâneas. Mas Deus está trazendo pessoas, homens e mulheres, que recebem do Senhor o seu projeto, o seu plano, a sua obra, e não trocam por facilidades. Não troque aquilo que o Senhor te deu, aquilo que o Senhor te entregou, os valores que o Senhor te deu, as instruções que o Senhor te deu, por facilidades. E cuidado, Satanás vem, ele vem. Não negocie raízes de Deus, não negocie aquilo que você recebeu do altar. Tem gente trocando vinha por horta, trocando profundidade por aparência. Aleluia. Irmãos, Deus está chamando você para um tempo que pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir circunstâncias difíceis sobre a sua vida. Aleluia. Mas você vai estar ali, ó, firme na rocha. Glória a Deus. Você não vai trocar os seus valores por facilidades do mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Depois que Jesus se batizou, o Espírito Santo de Deus tomou Jesus e levou ele para o deserto. Levou ele para onde? Deserto. E ali a gente sabe, Jesus estava em jejum, 40 dias, 40 noites, e ele foi tentado. Tentado por quem? Satanás. Eu estou falando isso porque, irmão, quem é tentado aqui? Todos os dias. Todo dia Satanás vem, vai te tentar, todo dia vai entregar facilidades para você trocar aquilo que você recebeu do altar, aquilo que você recebeu do Senhor na tua mão. Sim, Deus. Todo dia Satanás fala: se você é o Senhor, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha, que sujo. A resposta de Jesus: nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia! Não troque aquilo que sai da boca de Deus sobre a sua vida. Não troque. Todos os dias Satanás vem e tenta. Satanás, ele pegou Jesus
e levou ele para cima do templo. E ele é tão sujo que falou assim, não está escrito, se joga daqui, e está escrito que os anjos vão te guardar. A resposta de Jesus: não tentará o Senhor teu Deus. Satanás ele é tão sujo que vai e mostra os reinos para Jesus e pede para ele se ajoelhar, adorar, e a resposta de Jesus é: não adorará outros deuses, somente um. Oh, glória. Aleluia. Eu estou querendo dizer porque tem homens que trocam valores por facilidades, tem pessoas que trocam valores por facilidades. Outro dia uma pessoa veio conversar comigo e falou assim: Tiago, se você tomar uma multa, fala comigo que eu consigo tirar. Se você tomar uma multa, eu conheço uma pessoa que tira. Eu pensei assim, poxa, eu vou trocar aquilo que o Senhor tem entregue, a unção do Senhor sobre a minha vida, por facilidades. Irmãos, entenda que toda vez Satanás ele vai te tentar para tirar você do plano perfeito do Senhor. Toda vez. Mas Deus tem levantado homens e mulheres do Senhor que têm valores bem estabelecidos no coração, a presença do Senhor, a unção do Senhor, e essa presença não deixa ela desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não vai ter atalho não, irmãos. Você vai andar debaixo da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor, da direção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, no seu ministério. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus está levantando homens do Senhor que andam debaixo da palavra do Senhor, que não trocam valores, não trocam princípios, que não trocam as instruções que vêm do Senhor. As instruções vêm do Senhor. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Moisés está apacentando as ovelhas. E o texto vai dizer que Moisés diz: agora me virarei para lá. No verso 3. Moisés ele vai para o deserto, no Monte Horebe, levando as ovelhas, levando o rebanho. Entenda aqui que o rebanho é a vida de Moisés. A ovelha aqui é a vida de Moisés, é tudo para ele, é o sustento dele, é aquilo que ele sabe fazer. O ambiente ali é dele, é aquilo que ele gosta de fazer, é o tempo que ele perde ali, é tudo para ele ali, aquelas ovelhas, aquele rebanho. Mas o texto vai dizer, meu irmão, que Moisés diz: agora eu virarei. Isso quer dizer que a sarça não estava queimando aqui na frente dele, não. Porque senão ele não precisava virar. Mas existe um convite aqui atrás, aqui ó. Estava algo queimando aqui. E Moisés falou: eu tenho que virar. Mas para Moisés virar, para ver aquilo que estava acontecendo aqui, Oh, aleluia. Moisés ele vai ter que virar as costas para aquilo que ele acha que é importante para ele. Para Moisés ver e receber a palavra do Senhor aqui, ele vai ter que dar as costas para aquilo que ele acha que é importante. Mas Deus, o papel do Senhor é atrair nós. Então Deus está atraindo Moisés. E a partir do momento que Deus está atraindo Moisés ele vai ter que deixar virar as costas daquilo que ele acha que é importante, daquilo que ele acha que é fundamental, daquilo que ele precisa, do sustento, da família, do ambiente. Então o convite do Senhor aqui, para ele virar aqui, para receber a palavra do Senhor, é: vira. Vira para onde? Para aquilo que você acha que é importante. Glória a Deus. Entenda, meu irmão,
coisa mais importante que Deus queria revelar aqui para Moisés, quer revelar para a sua vida, a coisa mais importante da tua vida tem que ser Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Eu não estou falando de igreja não, irmãos, eu estou falando de Deus. Aleluia. Cuidado com algumas coisas que você acha que é importante aqui, ó, que te impede de virar para ver a sarça queimar, para ver a presença do Senhor, para ver a unção do Senhor. Porque senão você fica preso no seu tempo, nas suas necessidades, naquilo que você acha que é importante, a sua família. E você começa a construir deuses aqui que te impedem, começa a dividir você, de virar e receber a tua promessa, o teu projeto que o Senhor deu para você. Cuidado, porque algumas coisas sobre a nossa vida a gente acha que é tão importante que a gente coloca acima de Deus. E aí a gente fica com medo de deixar algumas coisas que a gente acha que é importante. E aí a gente não vive os grandes planos do Senhor sobre as nossas vidas. O projeto ia ser dado para Moisés aqui. Mas Moisés decide: hoje eu largo tudo aquilo que é importante. Glória. Para receber O novo de Deus. tudo aquilo que Deus tem para mim. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus queria só dar uma resposta. Deus só queria dar um destino para Moisés. Entenda que o Senhor, Ele não se divide com ninguém. Com ninguém. Você já ouviu falar em Pitágoras? Pitágoras foi um matemático, um filósofo do mundo antigo. Ele fala que a palavra demônio, que vem do grego, ele fala que é aquele que divide. Aquele que divide. Entenda, irmãos, que pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor nos dá, que dá autoridade à igreja do Senhor, Aleluia. se há uma manifestação de um demônio aqui, se há uma manifestação do demônio, a gente expulsa ele em nome de Jesus, pela autoridade que é dada a nós. E está resolvido. Pronto. Acabou. É muito fácil. Mas o problema é que existem algumas coisas que nos dividem do Senhor, que tem a ver com decisão, tem a ver com caráter. E isso você não consegue expulsar. É entre você e Deus. Tem umas coisas na sua vida que é decisão. Não adianta aqui eu pôr a mão na sua cabeça e expulsar o capiroto que está com você. Porque tem a ver com decisão. Não tem a ver com manifestação. Algumas coisas nos dividem e o Senhor não se divide para ninguém. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas minha casa, minha família, quem vai trazer o sustento? Quem vai trazer o sustento é o Senhor. É o Senhor que vai guardar você, que vai conduzir a sua vida, que vai proteger você. Foi o Senhor que conduziu a vida de Moisés, que protegeu Moisés, largado num cesto, num rio Nilo. E a gente fica com medo. E as coisas ficam prendendo a nós. E a gente não vive os grandes planos do Senhor, as grandes promessas do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério. Precisamos virar, largar, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa noite quer receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Oh! Glória a Deus. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, logo no primeiro verso, ele vai dizer assim: deixamos todo o embaraço, vírgula, e o pecado que nos cercam tão de perto. O que é pecado?
pecado para nós é muito fácil de identificar. Adultério, mentira, roubo. É muito fácil de identificar algumas coisas, principalmente pecado. É simples. Você identifica, você sabe. Está fácil ali. Mas o autor está dizendo que precisa deixar não somente o pecado, mas ele está propondo o embaraço ali também. E tudo isso, tanto o embaraço quanto o pecado, nós precisamos deixar porque é proposto uma carreira, uma caminhada do Senhor. E se a gente não deixar o pecado nem o embaraço, a gente não consegue correr essa carreira que é proposta para nós. A gente não consegue pegar os planos do Senhor, os projetos do Senhor que tem para a sua vida, entregue para você do céu. Aqui você pega no braço e você começa a caminhar segundo os desejos do Senhor, a jornada que o Senhor tem para a sua vida. Amém, Senhor, aleluia. Então o pecado é muito fácil de identificar, você sabe. Isso te leva para longe da carreira que o Senhor tem proposto para você. Mas sabe o que existe? Existem algumas coisas que não é pecado. Talvez não seja pecado. Mas o autor está dizendo que essas coisas também te tiram dessa carreira. Amizade, conversas, lugares. Tem algumas coisas, meu irmão, que eu posso dizer que talvez não seja pecado. Brincadeiras, permissões. Mas uma coisa eu posso dizer: algumas coisas são um embaraço e vão te tirar você dos caminhos do Senhor. Deus. Você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Que a palavra do Senhor está te informando, te dando instruções sobre a sua responsabilidade. Então tem algumas coisas, algumas situações na nossa vida que você pode falar: não estou pecando. Mas eu vou te dizer, é um embaraço. É um embaraço. Que conversa é essa? Que papo é esse? Que lugar é esse? Que brincadeira é essa? Que ambiente é esse? Que nos tiram da presença do Senhor. E se a gente não tomar cuidado, o embaraço vem sobre as nossas vidas e nos tira do propósito do Senhor. Existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Entenda, existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Você vai andar debaixo dessa promessa. Aleluia. Em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Santo é o seu nome, Senhor Jesus. Eu já estou caminhando para o final, amém? No verso 4, dizem assim: vendo o Senhor que se virava, eu vou repetir, Aleluia. vendo o Senhor que se virava, Aleluia. Deus bradou. Sim, Deus. O texto está dizendo, vendo Deus que Moisés deixava tudo aquilo que era importante para ele e se virava para a sarça, se virava para Deus, Deus bradou. Amém. Oh, Aleluia. lindo isso, né? Que texto lindo. E disse Deus: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: Eis-me aqui. Aleluia. 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 Moisés, ele já está apontando um outro caminho, porque ele está dizendo: Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Moisés já não está lá mais não. Não está lá, meu irmão. Moisés já está aqui. Deus, eu estou aqui. Eu larguei, eu me virei. Eu estou disponível, Senhor. Aleluia. Eu estou disponível, Senhor. Para quê? Não sei, Senhor. Eu sou uma sarça de espinho aqui. Eu sou ninguém. Você não está entendendo, Senhor. Eu sou ninguém, mas eu quero ser ninguém usado pelo Senhor. Amém, Senhor, aleluia. Glória a teu nome, Deus. Oh, aleluia. Quando Moisés, ele diz: eis-me aqui.
Moisés se joga. O Senhor diz bem assim: pare, não chegue até aqui. Moisés se virou para ver a sarça, a presença do Senhor. Na hora que Moisés se abre, Deus fala: não, Moisés, tira as sandálias do teu pé, tira os sapatos, porque o lugar onde tu pisa é santo. Aleluia. Santo. Aleluia. Moisés, tira. Não, Moisés, não é só virar. Calma, Moisés, para aí. Para vir até aqui, você vai ter que tirar. Para vir até mim, você vai ter que tirar. Irmãos, entenda uma coisa: Deus nunca vai te tirar coisa que você tem capacidade para tirar. Deus. Deus nunca vai tirar aquilo que é para você tirar. Deus nunca vai tirar aquilo que é responsabilidade tua tirar. Queremos jogar algumas responsabilidades para o Senhor. Deus, eu não estou ouvindo a tua voz. Você nem se virou para Deus. Culpa você por não ter se virado, não ter tirado aquilo que o Senhor pediu para tirar. Senhor, o Senhor não me encheu. Lógico, meu irmão, você não se esvaziou. Deus. Pegou? Pegou? Sim, Deus. Deus nunca vai tirar o que você tem capacidade para tirar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Osiel, prepara, estou finalizando. Aleluia. Eu não sei se você já andou em asfalto quente, sem chinelo, sem sapato. Sim. Não sei se você já andou. Você já andou, você chegou na praia. Eu gosto muito, você chega na praia, aquela areia fofinha, sabe? Aí você quer ter o quê? A experiência de pé na areia. E aí, a primeira coisa que você chega, você tira o seu chinelo, para você ter a experiência de pé na areia. Só que muitas vezes o sol está tão forte, quando você pisa, machuca, queima, não dá. Imagine o deserto de Horebe, areia e pedra, um sol de 40 graus fácil. O que o Senhor está dizendo, chamando Moisés, Moisés, tira. Mas Senhor, eu vou me machucar, eu não vou conseguir. Moisés, tira. Algumas coisas, algumas decisões nas nossas vidas precisa ser entregue uma confiança integral ao Senhor. Aleluia. Integral. Aleluia. Estamos muito com medo de nos machucar, de não dar certo. E na realidade esquecemos de colocar totalmente a nossa confiança no Senhor. Aleluia. A proposta aqui para Moisés, aqui que Deus está falando, tira a sandália e vem. Aleluia. Confia, 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 confia. Aleluia. Na presença de Deus, você precisa se despir de toda proteção humana. Amém. Aleluia. Aleluia. Toda proteção.